Oi, eu sou a Juliana do canal Bíblia Sagrada e seja bem-vindo a mais um vídeo! Não sei o que eu tô fazendo, mas vamos lá! Antes de começar o vídeo, já quero te fazer uma pergunta pra você que já começar a refletir, que é: quem você é quando ninguém tá te vendo? Quem é você quando você tá sozinho no seu quarto, quando você tá sozinho na sua casa? Quem é você quando seus amigos, a sua família não está com você? Quem é? E antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir pra você já ir deixando aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação pra você não perder quando eu postar nenhum vídeo, entendeu? Não pode perder, hein? Então vamos lá para o tema de hoje. Eu tô muito feliz de estar vindo falar sobre esse assunto aqui, porque Deus me deu essa palavra sobre esse assunto, sobre essas coisas, e eu não queria pregar assim, eu não queria falar sobre isso de jeito nenhum. Eu relutei, aí um dia teve um sábado na minha igreja e eu tinha que pregar, a palavra era minha e aí eu preguei. Mas aí eu resolvi trazer isso aqui também porque a gente sabe que a internet ela pode levar para mais pessoas. Então por isso que eu pedi pra você curtir, compartilhar aí com alguém que você acha que tá precisando ouvir essa palavra, porque eu tenho certeza que vai abrir muito os seus olhos. E eu comecei a refletir muito sobre esse assunto porque eu tô lendo um livro que tinha um capítulo que falava só sobre isso. E, cara, foi algo que mexeu muito comigo, porque muitas vezes você vai na igreja, você tá aparentemente fazendo tudo certinho, mas você continua preso de alguma maneira, a sua vida não rompe em algumas áreas porque você ainda tem pecados ali de estimação, porque você ainda tem coisas que você faz no oculto que não condizem com a vida com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, tem que ser assim, ó, pá, um marco de mudança de vida, assim como foi com Zaqueu. Quando Jesus comeu com Zaqueu, o contato de Zaqueu com Jesus gerou uma mudança de vida. Ele mudou de atitude e houve salvação naquela casa. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós temos esse encontro com Ele, nós não podemos permanecer do mesmo jeito. E eu tenho pensado muito nisso porque quando nós temos pecados ocultos, quando a gente tem uma vida diferente daquela que a gente diz ter, diferente da que um cristão deveria ter, nós pagamos um preço muito alto por isso e nós também escandalizamos pessoas. Eu tenho lidado muito com pessoas feridas com a igreja que não querem chegar nem perto de igreja por causa do erro de outras pessoas. É como Paulo dizia lá em Romanos: os gentios blasfemam contra o Senhor por culpa de vocês. Como Jesus disse aos fariseus: vocês nem entram nos céus, nem deixam que os outros entrem. Porque são tantos protocolos, são tantas coisas que às vezes a gente faz por pura religiosidade e que não tem nada a ver com o evangelho e que acaba sim afastando e frustrando e ferindo pessoas, até porque pessoas feridas ferem pessoas. E quando a gente continua levando uma vida de pecado, quando a gente continua fazendo coisas escondido ali, isso fere a nossa alma, a gente não trata e isso vai se tornando cada vez maior, cada dia mais difícil de se libertar. E eu quero te dizer que hoje, Jesus quer te libertar de tudo isso hoje, Ele quer te receber de braços abertos, não importa o que você tem feito, não importa a vida que você tem levado, Jesus está de braços abertos para você hoje. E eu refleti muito sobre isso quando eu tava lendo Josué capítulo 6 e 7, que fala da batalha de Jericó, quando eles derrubaram os muros, e aí eles tinham que pegar tudo e ofertar ao Senhor, como os despojos ali da batalha, né? E aconteceu que durante tudo isso acontecendo, um homem chamado Acã, ele cobiçou uma capa bonita da Babilônia. Você vai encontrar isso lá em Josué capítulo 7. Alguns pedaços de ouro e prata, enfim, e escondeu embaixo da sua tenda. E por causa disso, o povo perdeu uma batalha. Por causa da desobediência de Acã, o povo perdeu uma batalha e a ira de Deus se acendeu sobre eles e ele estava com aquilo escondido e tudo mais. E muitas vezes você tá com algo escondido que te impede de romper, também pode estar impedindo outras pessoas, porque elas estão vendo o seu erro, ou você talvez não tá como deveria. E cara, a gente tem sim que nos preocupar com as outras pessoas, porque a Bíblia fala sobre a gente não escandalizar o nosso irmão. A partir do momento que a gente comete algo que escandaliza o nosso irmão, a gente comete pecado. Então, eu tenho pensado muito nisso, porque muitas vezes a gente coloca uma máscara de estou bem, estou super santo, tá tudo certo, e às vezes a gente olha pro outro como se a gente não fosse humano, sabe? Como se a gente fosse perfeito. Jesus foi o único que foi perfeito. Nós erramos, nós precisamos nos enxergar com os olhos mais humanos, sabe? É claro que não vai ser conivente com o pecado, é claro que a gente não vai olhar pro outro, ver que ele tá errado e ser conivente, mas a gente precisa ter compaixão, entender que ele tem um processo diferente para alcançar o êxito, para alcançar ali a plenitude da vida com Deus. Não é porque ele tá errado que a gente vai crucificar essa pessoa e não vai ajudar. Pelo contrário, a gente tem que compreender o processo da outra pessoa e corrigir
corrigir e exortar, mas é claro que deve ser exortado com sabedoria, porque muitas pessoas são feridas, porque tem gente que vai exortar, que vai corrigir e quer só massagear o próprio ego, tipo assim, fala a verdade, fala o que eu penso. E não é assim, nós estamos lidando com pessoas e nós podemos ferir alguém com as nossas palavras, então nós temos que pedir realmente a sabedoria de Deus nesse momento para que a gente faça isso da maneira certa e nos consertar, nos arrepender. A intenção desse vídeo hoje é que seja gerado em nós, porque quando eu prego algo, isso vale também pra mim, isso vale pra você, isso vale pra todo mundo. Em nós seja gerado arrependimento pelos pecados ocultos, que o Espírito Santo possa nos trazer nesse momento à memória os pecados esquecidos, as coisas que a gente faz que continua não agradando ao Senhor, e que a gente possa ter uma vida íntegra, uma vida só, sabe? Não ter uma vida dupla, não viver de um jeito, não viver deliberadamente e fingir que nós temos uma vida com Deus. Cara, o seu amigo, a sua família, a sua mãe, o seu pastor, o seu líder pode não estar vendo, eu posso não estar vendo, mas Deus vê. E nós precisamos nos portar diferente. O Senhor vem buscar uma igreja sem ruga e sem mácula, Ele vem buscar uma igreja santa. E nós precisamos nos consertar. Não quer dizer que a gente vai parar de pecar e se tornar santos e perfeitos, porque isso só o Senhor. Mas quer dizer que nós estamos buscando a santidade, que nós estamos abertos para que o Senhor realmente venha e nos quebre, nos molde e nos refaça por completo, para que a gente venha abandonar os costumes, as coisas que a gente fazia no passado. Eu tenho visto muito que na igreja é muito falado sobre ter relações sexuais fora do casamento, sobre cair em pecado com o namorado, com a namorada. E cara, isso tem sido tipo um pecado criminalizado. Tipo assim, se você caiu com seu namorado, meu Deus, caiu, tipo como se fosse o maior pecado. Mas é errado. Tá na Bíblia que a gente tem que esperar o casamento, tá na Bíblia que o sexo é para o casamento, mas a partir do momento que alguém cai nesse pecado, cara, ela não virou um criminoso, ele pode se consertar diante de Deus. Qual é a diferença de alguém que caiu em pecado e você que fofoca, você que mente, você que engana o seu irmão, você que rouba? A diferença de tudo isso são as consequências, mas tudo isso fere a Deus, tudo isso é pecado, tudo isso é errado, mas muitas vezes a gente foca só em um problema, só em um pecado que a gente considerou maior, porque hoje o que eu mais tenho visto aqui é crime, gente, é quase um crime. E cara, Jesus nos chama pelo nome, Ele nos enxerga como ninguém vê. Não tem pecado maior, um pecado que seja criminoso. Cara, existem consequências diferentes para pecados diferentes, mas tudo é errado e nós precisamos nos arrepender e nos consertar diante de Deus para que a gente leve uma única vida santa e reta diante do Senhor. É o meu desejo hoje que seja gerado em todos nós e a partir de mim também, porque existem coisas que a gente nem se lembra, que a gente não pediu perdão, que às vezes a gente tá aparecendo aí que a gente nem sabe. E cara, Jesus tá de braços abertos pra viver em plenitude, Ele nos ama e que tudo isso seja trazido à luz pra que a gente possa consertar e realmente tratar, porque às vezes você tem um pecado oculto que tá ali, que só você vê e você vai só tapando um peneira, vai só enrolando ali, empurrando com a barriga e isso vai se tornando uma ferida, isso vai se tornando algo muito grande. E Jesus quer nos limpar, Ele quer nos refazer. Então que você possa se colocar diante do Senhor hoje e se arrepender dos pecados ocultos, se arrepender das coisas que você está fazendo quando ninguém está vendo, porque por causa de Acã, todo o povo pereceu. E quantas pessoas estão ao seu redor que podem estar pagando consequências às vezes de algo que você não se consertou ainda com Deus, sabe? Eu creio que Jesus é misericordioso e que Ele está de braços abertos para todos nós nesse momento, que nós possamos nos colocar diante dEle, que seja gerado em nós arrependimento, para que haja mudança de vida, para que a gente possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus e viver coisas sobrenaturais. Mas para viver o sobrenatural de Deus, para estar em plenitude, nós precisamos nos rasgar com toda a sinceridade do nosso coração, para que Jesus entre e nos refaça e nos molde e nos transforme cada dia mais parecido com Ele. Se você gostou desse vídeo, se Deus falou com você através desse vídeo, através de tudo que eu falei, não esquece de compartilhar com alguém, porque eu tenho certeza que tem outra pessoa que também precisava ouvir essa palavra. E então deixa o seu like, me ajuda aí, porque quanto mais você dá like, mais você comenta, mais você interage comigo, mais o YouTube mostra para outras pessoas. E nós estamos aqui para alcançar vidas e realmente transformar pessoas através da palavra de Deus. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.